Boa tarde, irmãos, graça e paz. Nós vamos para mais um estudo cronológico da Bíblia. Vamos estar falando hoje sobre os rebeldes da Torre de Babel. Nós estamos dando uma viagem pela Bíblia, começando de Gênesis, vamos até Apocalipse, pegando as principais histórias bíblicas para a gente estar trazendo uma reflexão. E você que ama o estudo da Bíblia, que ama a teologia, é muito bom estarmos aqui juntos. Eu falei no início sobre o primeiro estudo, sobre a criação, sobre a queda do homem. Falamos sobre Caim e Abel. Depois nós falamos sobre o dilúvio. Deus destruiu aquelas pessoas, 2 bilhões de pessoas naquela época. E hoje vamos estar falando sobre os rebeldes da Torre de Babel. Gostaria de convidar você para que abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 11, até no verso 6, a gente vai estar falando durante esse tempo, outros versículos também da Bíblia. E se você quiser nos acompanhar, capítulo 11, verso 1 até o 6, e diz assim: Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale da terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Ei, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo toque nos céus e faça-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Vamos orar, maravilhoso Pai. Toma nossas vidas, Senhor, em tuas mãos. Obrigado por essa oportunidade. Temos de abrir a tua palavra, meditar na mesma. Teu Santo Espírito, ó Pai, tenha liberdade de falar aos nossos corações. Traga, Senhor, ensinamento, instrução aos nossos corações. Nos ajuda a colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Em nome de Jesus que nós oramos, fala os corações dos nossos ouvintes, supre as necessidades do teu povo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então nós estamos nesse terceiro estudo cronológico da Bíblia. Se Deus permitir, nós vamos chegar até Apocalipse. E nós estamos nessa jornada. E você que tem nos acompanhado, né? Deus espalhou os rebeldes da Torre de Babel. Babel, significado, né, no grego, no hebraico, portão, Bab, portão. El, Deus, né? E portão de Deus, ou portal de Deus, é o significado da palavra Babel. E você pode ler todo o texto, né, que encontra-se no verso 1 ao 9. Então nós lemos até o 6. E lembrando aqui também que Deus fez uma aliança com Noé, que não iria mais destruir a terra com dilúvio. E Noé, ele confiou, acreditou na promessa de Deus, mas o povo começou a crescer novamente, começou a se multiplicar sobre a terra, e em toda aquela região da Mesopotâmia, eles começaram a encontrar ali um lugar, fala que em toda essa terra havia uma só língua. E aconteceu no verso 2, que partindo eles do Oriente acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Encontraram ali um lugar plano, um vale, e ali eles resolveram ficar. E começaram a povoar já a terra, e muitas famílias se multiplicando, crescendo. Qual foi a ordem de Deus? Que eles deveriam encher a terra. Deus abençoou a família, e a ordem de Deus que eles deveriam encher toda a terra, espalhar por toda a terra e dominar sobre tudo, sobre os animais, sobre as aves, sobre tudo. O homem deveria ter a primazia, o domínio sobre todas as coisas, mas que eles deveriam sair
né, se espalhar por toda a terra. Deus não queria que eles ficassem ali aglomerados juntos, mas essa era a ordem de Deus. Mas eles chegaram naquele vale e eles resolveram ficar naquele lugar e eles pensaram, vamos aqui construir uma grande torre, com a figura parecida com um zigurate, né? E aqui nós vamos permanecer, nós vamos ficar para que o nosso nome seja grande sobre a terra. Nós não vamos espalhar nada, não vamos obedecer a Deus. Então eles tiveram ali um sentimento de se rebelar contra os mandamentos, contra a ordem de Deus. Então foi o que aconteceu. E por que motivo, né? Eles fizeram isso. Mais uma vez a gente vê que Satanás ele entra em ação, ele traz ali um sentimento naqueles corações, naquelas mentes, de algo que ele mesmo teve, que era de ser grande, para que, né, o nome deles fosse grande, eles fossem famosos sobre a terra. E esse sentimento ele vem do próprio Satanás, quando ele queria ser grande, subir às alturas, ser semelhante ao Altíssimo, né, receber a adoração que era dada a Deus, né? Isso aconteceu e ele, então, instiga o ser humano a cometer esse erro, esse pecado. Novamente isso acontece. A gente vê aqui uma influência satânica ainda na terra, de Satanás sobre o homem dando ouvido a Satanás. E a gente vê que até aquele período, aquele momento, não havia, né, o politeísmo, que era adoração a vários deuses. Até então, existia só o monoteísmo, que é a adoração ao Senhor, ao único Deus, ao Deus criador do céu e da terra. O Deus criou Adão e Eva, Deus criou os seres humanos. Mas a partir de Babel, nós entendemos, até mesmo para história, pela ciência das religiões, né, que o homem ele passa a buscar, a adorar a outros deuses, né, no sentido de adorar o sol, a lua, a começar a adorar aos animais, aos pássaros e ao próprio ser humano mesmo. Que a gente vê que essa adoração ela começa com Nimrod. Possivelmente Nimrod foi aquele que comandou, né, foi o primeiro tirano naquela terra, o primeiro príncipe, né, aquele que tinha primazia sobre os demais. Ele era um grande caçador diante do Senhor, que diz a Bíblia. Mas fala outra versão, diante do Senhor, né, no sentido de oposição, né, contra o Senhor, de oposição. E caçador, está lá em Jeremias 16:16, se você quiser ler, não se refere somente a caçador de animais, mas naquele tempo se refere também a caçadores de homens, escravidão. E já começa ali nesse tirano, e a gente vê a constatação dos historiadores gregos, né, que escreveram sobre Nimrod, 5 séculos antes de Cristo. E no primeiro século também, esse Nimrod ele é muito falado. A Bíblia fala pouco sobre Nimrod, mas a história tem um paralelo em relação à Bíblia, né, que fala sobre esse homem, na história das religiões. Então isso acontece, infelizmente, né, e esse homem, Nimrod, ele se tornou um poderoso, né, no seu tempo e construiu várias cidades, né, e depois ele sai daquela região, ele vai para a cidade de Nínive, né, e ele então funda aquela cidade, o povo assírio, né, e todo esse contexto aí, depois a gente vê a questão da Babilônia. E, então toda aquela região Mesopotâmia. O que Deus diz sobre os ídolos, em Isaías 42:8, né? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, né, não darei a ninguém, nem as imagens de esculturas. O nosso Deus ele não divide a glória dele a ninguém.
Ele é o único Deus poderoso, verdadeiro, o único Deus digno de ser louvado e adorado. É o nosso Deus. Então, como nós falamos, qual foi a ordem clara de Deus? Qual foi a ordem clara de Deus? A ordem clara de Deus está lá em Gênesis 1, 28 e Gênesis 9, 1 a 2. Deus deu a ordem a Adão e Eva que eles deveriam encher a terra, se multiplicar e encher a terra. E Deus deu a ordem a Noé que eles deveriam encher toda a terra. Aquela família de Noé que deu início a todas as famílias, todas as raças, culturas, línguas e povos. Foi através dali. E a gente vai estar falando sobre isso. Deus não se importa com as pessoas, o que as pessoas fazem. O que você diria sobre isso? Será que Deus não se importa? No texto ali diz que sim. Existe uma teoria de que Deus criou todas as coisas, que Deus criou o mundo e deixou seguir em frente. Deus não intervém com a humanidade, com a natureza. Deus deixou seguir seu rumo sem a presença dele. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente vê nesse texto que Deus ele vê todas as coisas. Provérbios diz sobre isso, Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está atento a tudo que acontece. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do nosso Deus. Todas as coisas. Então, fique atento em relação a isso. Deus, ele vê tudo. Ele é o Senhor de tudo. Nada escapa ao seu poder, ao seu domínio. Então, a gente está aí nessa jornada. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar dando a sua ideia também. E a gente está aqui para aprender. Quem pode lutar contra Deus e vencer? Até mesmo Satanás tentou e ele não perdeu aquela batalha. E um texto dos anjos foram expulsos da presença de Deus nos céus, porque juntou com esse arco inimigo de Deus, que é Satanás, que é o diabo. Todos aqueles que se levantam contra Deus perdem a luta, perdem a batalha. Não tem como vencer. Não tem como se rebelar contra Deus e permanecer de pé. A gente vê isso com Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus. Caim também, que não deu ouvido à voz de Deus e foi castigado por Deus. E a gente vê em toda a história da humanidade, aqueles que se levantaram contra Deus, se levantaram para cair. E aqueles homens então se uniram ali para poder fazer uma torre em desobediência a Deus. E a gente vê que através daquilo ali, eles falavam a mesma língua. E Deus desceu até ali e confundiu a língua daquelas pessoas. Eles não entendiam o que eles falavam. Eles não entendiam o que eles falavam. E foi uma grande confusão. Uma grande confusão, a ponto deles não se entenderem mais e começaram a se separar, a dividir. Eu fiz um desenho aqui de uma torre, que seria uma torre. Qual o simbolismo da Torre de Babel? A Torre de Babel, como disse, o portão de Deus, significa para mim questão de religião ou religiosidade. E o que é religião? Do religare. Religião é ligar o homem a Deus, a busca do homem em relação a Deus. De fazer um caminho que liga o homem a Deus, é religião. Existem mais de 4.800 religiões. Já pensou 4.800 caminhos para você escolher? Mas eu penso que existe um caminho. No meio de todos esses caminhos, existe um caminho que nos leva a Deus. E que não é o homem que escolhe esse caminho, não é o homem que fez esse caminho, mas esse caminho, ele vem do próprio Deus. E esse símbolo dessa torre de Babel, a Torre de Babel, as boas obras, poderiam pensar na penitência, guardar os 10 mandamentos, dar o dízimo e oferta, batismo,
frequentar as reuniões, fazer parte de um grupo religioso. Tem muitas pessoas que usam isso daí, essas coisas, esse ativismo, né, religioso, como um caminho de se aproximar de Deus. Mas não é assim a forma que Deus salva o homem. Deus tem uma maneira e ele escolheu uma forma de salvar o homem. Como um homem pode se conectar com Deus? Como o homem pode se conectar com Deus? Eu penso que durante aquela construção ali da Torre de Babel, existiam pessoas, eu imagino, ali uma pessoa de idade, um ancião, de repente subindo toda aquela torre, com toda aquela dificuldade, com tijolos nas costas. Ele começa a pensar, a refletir dos ensinamentos que ele teve, né, dos seus antepassados, que falavam da promessa de Deus. Deus fez uma promessa e Noé acreditou nessa promessa. Sete acreditou nessa promessa. Abel acreditou nessa promessa. E essa promessa lá em Gênesis 3,15, que da descendência da mulher viria o Salvador, o libertador. Aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, destruir as obras de Satanás. Eu creio que algumas pessoas acreditavam, porque aquele conhecimento não ia se perder assim tão rápido, né? Sei que havia se passado talvez 300 anos de Noé, do dilúvio, e a terra já estava, né, muitas pessoas, né, sobre a terra. E alguém teve aquela ideia, alguém estava comandando aquilo ali, acreditando ser Nimrod, tornou um grande ditador, um grande líder, um grande construtor, e realmente eles acreditaram, talvez naquelas palavras, de serem grandes, de serem famosos, de não se espalhar. Talvez alguns acreditavam que construindo uma torre, se Deus então mudasse de ideia em relação ao dilúvio, eles estariam seguros, né? Eles não pereceriam, não morreriam, talvez seria o pensamento deles, mas porque deixaram de confiar em Deus, deixaram de confiar na palavra de Deus. Como Noé acreditou, né? Como os filhos de Noé acreditaram, mas aí começaram então a viver longe, independente de Deus, né? E pensaram dessa forma. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele desce na sua graça, no seu amor, Ele desce e confunde as línguas. Porque senão, se Deus não tivesse feito isso, o que seria daquele povo? Né? Com todo aquele esforço, eles, por mais que eles trabalhassem, talvez estariam trabalhando até hoje, para chegar até no céu, iriam rapar toda a terra do planeta Terra e não ia chegar até o céu. Né? Talvez aquela torre haveria caído muitas vezes e matado muitas pessoas, se Deus não tivesse ali intervido, né, em relação àquela situação. Então, o que pode nos conectar com Deus, né, é aceitar o plano de Deus. Deus tem um plano. É concordar com Deus que somos pecadores, que somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus, que Deus tem um plano. E que eu confio no plano de Deus, não no meu, mas naquilo que Deus escolheu, que foi enviar o libertador, o salvador, o filho, a semente da mulher, que nós sabemos quem é. Então, diante de tudo isso, nós chegamos aqui, né, à conclusão, mas só recapitulando, o que nós podemos aprender? Que não podemos resistir ou nos voltarmos contra Deus, afrontar Deus, se rebelar contra Deus. Isso não é possível, porque nós estaremos trazendo destruição sobre as nossas vidas. Se voltar ou se levantar contra um Deus de amor, um Deus que nos criou, um Deus que nos ama, mas um Deus que age também com justiça. Deus age com justiça. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem vai ser,
né, a nosso favor. Ninguém pode nos salvar. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se rejeitarmos esse Deus de amor, não há esperança para nós. Deus nos ama e Ele quer nos salvar. Eu aprendo também que Deus, Ele é fiel. Ele disse, né? Ele é fiel, Ele prometeu que Ele não destruiria os seres humanos, né, com dilúvio. Deus é fiel para cumprir, né? E Ele, então, é fiel também para prometer. Ele prometeu que enviaria o Salvador libertador. Então, Ele cumpre a sua palavra. Deus, Ele cumpre a sua palavra. Deus ama os seres humanos. Deus tem um lugar preparado para cada um de nós. Um lugar de segurança, que é Cristo. Ele é o Salvador. Ele é o único caminho, né, que pode nos levar a Deus, que pode nos levar ao Pai. Ele é o caminho da salvação. É o único intermediário entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Ele é a promessa de Deus que se cumpriu. Então, a gente vê que os povos tiveram seu início através dos descendentes de Noé, que se espalharam, então, por toda a terra. Por toda a terra foram espalhados. Não quiseram realmente, não quiseram, mas Deus interviu para que isso acontecesse. Agora, falando, cada um seu idioma, sua língua, sua família, não se entendiam mais. E a gente viu um verso, no verso 10, 25, fala que a terra se dividiu, os continentes, a chamada Pangeia, e a gente vê isso também acontecendo nesse tempo, já começando no dilúvio, e isso começa dando sequência, Então foi algo assim que aconteceu no dilúvio, da terra se dividir, das fragmentações da terra, que foi que formou aí os países, os continentes, e então o povo se espalhou. E era interessante que Deus não queria que o ser humano ficasse embolado, todo mundo ali ficando junto no mesmo lugar, e se esquecesse do plano de Deus. Deus tinha um plano, e o povo então teria que cumprir os planos de Deus, obedecer a Deus, e não se esquecer daquele plano de Deus de enviar o Salvador libertador, que não viria através de um sistema religioso, de uma torre, que eles construíssem, portão de Deus, mas que viria da promessa de Deus, Então isso aconteceu e o homem se espalhou por toda a terra. E uma família poderia escolher um país, naquele tempo. Uma família poderia escolher. Havia muito espaço, Hoje está difícil. A terra está muito cara, E as pessoas estão aí morando, todo mundo, a gente vê, essa aglomeração. E com a pandemia a gente vê as pessoas repensando um pouco nisso, de realmente escolher os lugares mais isolados, mais distantes, não se isolar das pessoas, mas de ter um espaço, de ter um lugar mais tranquilo para pensar, para refletir. Isso tem sido algo repensado nos nossos dias, mas Deus já havia falado há muito tempo, de fugir realmente dessa aglomeração, dessa embolação de pessoas, desse entretenimento, mas procurar uma vida mais saudável, mais tranquila, que realmente você esteja pensando sobre isso, que a nossa segurança realmente ela está em Deus, no plano de Deus, não no nosso plano, naquilo que nós escolhemos, mas naquilo que Deus escolheu para nós, o plano de Deus, a vida de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Deus te abençoe, tenha uma tarde abençoada em nome de Jesus. Se você quiser aprender um pouco mais, esteja conosco ali na Casa de Oração na Cidade Nova, perto do Mercado Liseu. Deus te abençoe, em nome de Jesus.